Bem, começou a gravação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Muitas carinhas conhecidas, outras que eu ainda não conheço pessoalmente, né? É um prazer, né? Esse é um projeto novo dentro da Associação Filosófica Pedra de Afiar, né? Como assim novo em si? Esse curso que a gente está passando para vocês agora, ele é algo que a gente dá de maneira mais estruturada no 4º grau da nossa associação. Mas isso não significa que vocês não tenham acesso já a algumas dessas informações ao longo dos outros graus, né? Quando vocês entram no 1º grau, você já tem acesso a muitas das informações que a gente vai passar aqui, mas não dessa maneira estruturada. Nós tivemos uma assembleia recentemente, né, para decidir se esse curso poderia ser passado para pessoas fora do 4º grau. A Assembleia aprovou de maneira unânime, então estamos aqui para compartilhando com vocês esse curso, a essência da prática ritualística. Agradecer mais uma vez a presença de todos, né, sejam todos muito bem-vindos. Muitos de vocês já estudam com a gente, alguns ainda não estudam com a gente, né, na própria Pedra de Afiar, mas já fica o convite para quando tiver a próxima turma, vocês possam se inscrever também. Vou compartilhar a nossa apresentação para que vocês possam ter acesso a ela. Todos conseguem ver a apresentação? Acredito que sim. Sim, obrigado, Cláudio. Né? Vamos começar então o nosso encontro de hoje, né? O nosso curso se chama A Essência da Prática Ritualística. Nós teremos algumas aulas e essa aula, que é a primeira aula, ela é a aula de conceitos e estrutura essencial, né? No encontro de hoje, como o próprio tema da aula diz, nós vamos passar alguns conceitos e como esses conceitos se organizam, estabelecendo uma estrutura que ela é fundamental para a prática ritualística. E aí, de antemão, a gente já adianta. Prática ritualística para a Pedra de Afiar, ela pode ser interpretada de maneira lato sensu, isso é, de maneira ampla, ou de maneira stricto sensu, de maneira restrita. De maneira restrita, é a ritualística que geralmente a gente conhece, né, no ritual magístico, no ritual religioso em si, e de maneira ampla, é o próprio ato de viver, né? Nós temos esses dois lados da prática ritualística, e esses dois lados são guiados por essa essência que nós vamos abordar agora. É claro que no final do nosso curso, nós teremos uma aula mais voltada para a prática ritualística estrito sensu, mas não deixaremos de falar sobre questões da nossa condição, né, da condição humana e da nossa manifestação no mundo, que é um aspecto muito caro para nós da Associação Pedra de Afiar. Para quem já estuda com a gente há mais tempo, né, vocês já estão acostumados à ideia de que de tempos em tempos a gente repassa determinados assuntos, porque o modelo de ensino que nós temos, né, o modelo de estudos, ele parte de uma ideia como se fosse uma espiral ascendente. A gente estabelece algumas questões, trabalhamos essas questões e vamos nos desenvolvendo, resgatando esses conceitos iniciais e lapidando eles, ampliando esses conceitos para que fique mais fácil da gente poder compreender e colocá-los em prática. Até porque nós precisamos constantemente revisitar determinados assuntos para que eles possam se tornar mais naturais para a gente. Muitas das vezes a gente passa por um assunto, a gente lê alguma coisa, a gente olha para aquilo e fala, entendi, e nunca mais volta. Bom tempo depois, quando a gente volta a pensar naquele assunto, ele nos escapa à memória. Por que ele nos escapa à memória? Porque a gente não tem um período mínimo de revisitar aquele tema, pensar naquele tema e reestruturar aquele tema para que a gente possa, de fato, se desenvolver e começar a se apropriar daquele assunto através das nossas práticas, através dos nossos pensamentos de maneira
ampla. Então, os assuntos que nós vamos abordar aqui, por mais que eles sejam, à primeira vista, muito conceito e estrutura, eles vão ser revisitados de maneira periódica nos nossos próximos encontros, né, para que a gente possa dar um pouco mais de prática para eles, né. Hoje nós vamos começar de um cenário um tanto quanto mais abstrato, e depois a gente vai começar a se apropriar ainda mais desses conceitos através de outros mecanismos. Mas é importante que vocês prestem atenção, tomem nota, perguntem no chat ou na parte final do nosso encontro, para que a gente possa ir lapidando algumas questões. Quando a gente fala de conceito, estrutura essencial, a gente já começa, no nosso encontro de hoje, estabelecendo 4 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de essência, o segundo de atividade, o terceiro de aparência e o quarto é o da existência, né? A essência é a natureza das coisas. Ela responde à pergunta: o que é em si, né? A atividade, o nome parece um tanto quanto óbvio, né? É como aquela coisa atua em si, responde à pergunta: o que faz aquilo? A aparência é como ela se parece, né? É a sua forma em si, né? Ela responde à pergunta como aparenta. E a existência, que é a distinção da coisa em relação ao meio. Também podemos chamar a existência do nome ou termo. Ela responde à pergunta como se identifica. Vou me demorar um pouquinho mais aqui nesse primeiro slide a respeito da existência, porque ela é um conceito que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje ainda, mas é importante que a gente já tenha algumas coisas em mente. Quando a gente começa a estudar os idiomas de maneira ampla e volta para os idiomas em sua condição mais primordial, a, os, o existir, né, o ser, o verbo ser, ele tende a estar vinculado a um desses 2 atos, às vezes até os 2 atos. O primeiro ato é o ato de respirar, né, e para quem já ouviu falar, né, da chamada Bíblia, né, do ponto de vista cristão ou até mesmo judaico, né, a Torá ou a Taná, lá no processo de criação do homem, há um momento no qual Deus, né, sopra algo nas suas narinas, e aí ele passa a ter vida, porque ele começa a respirar, tá. Mas o outro conceito, né, a outra ideia por detrás do verbo ser, né, de maneira, primitiva, é a ideia de se levantar. Esse se levantar, estar de pé, né, é algo que gera uma diferenciação daquela coisa no meio no qual ela se encontra. Então, quando vocês olham para mim na apresentação, né, vocês estão me vendo aqui, vocês conseguem me diferenciar do meio no qual eu estou. Então, esse corpo do qual eu me manifesto, ele existe, porque ele está diferenciado e ele é identificado por um nome ou um termo, que a gente vai abordar isso, o que significa nome e termo, um pouco mais à frente. Mas a existência, ela é sempre fruto de uma diferenciação. Eu estou observando algo, parece ser homogêneo, quando algo se diferencia, ela passa a adquirir existência, né, porque ela está identificando algo de diferente daquilo que, que era composto naquele momento. Do ponto de vista filosófico, nós no Pedra de FA, nós trabalhamos esses conceitos básicos da seguinte forma: existe uma essência, essa essência age, essa ação tem uma aparência, ou seja, ela aparenta uma forma, e essa forma, por se diferenciar, passa a ter uma existência. Isso é, a essência precede a existência no seu comportamento a priori. Isso é, lá no início nós temos apenas a essência. Essa essência, nós vamos chamar dentro da pedra de afiar por vários nomes, porque o nome é um atributo da existência, ele não é um atributo da essência, mas nós precisamos identificar alguma coisa, né? Então, nós podemos chamar essa essência de ilimitado, né? Ou ilimitada,
né, uma vez que é a essência, mas como no português, as regras gramaticais, o masculino ele serve de maneira ampla, enquanto o feminino serve de maneira específica, né? Vamos usar o masculino aqui, porque ele vai englobar todo mundo dentro dessa regra gramatical, independente da gente concordar ou discordar desse ponto, né? Então, nós temos uma essência que é ilimitada, ela age, né, a atividade dela, como é que ela age? De maneira ilimitada. Ao agir de maneira ilimitada, ela adquire uma aparência, e essa aparência se diferencia da, da, própria, da própria essência, gerando uma existência que pode ser devidamente identificada. Porém, essa essência, uma vez que ela é ilimitada, ela continua agindo, porque ela age de maneira ilimitada. Essa ação vai perpassar por todos os planos. A própria essência vai continuar agindo, ela vai gerar uma nova, ela vai perpassar essa aparência, essa existência, porém, quando essa atividade perpassa essa aparência que existe, ela gera uma espécie de uma refração. Isso é, ela modifica um pouco a sua frequência, né? Ela modifica um pouco a sua direção, entre aspas, né? A gente está falando de algo muito abstrato, então estamos tentando trazer o mais concreto possível para que vocês consigam entender um pouco mais esse ponto. E quando ela perpassa essa aparência que existe, ela vai gerar uma nova aparência, que, por sua vez, vai estabelecer uma nova existência. Isso é, essa atividade que sai dessa essência no momento zero, ela vai criar uma aparência e uma existência. Ao continuar saindo dessa essência no momento zero e ao passar por essa aparência e essa existência, ela vai estabelecer, né, duas coisas. A manutenção, nesse sentido amplo, dessa aparência e dessa existência, porque ela continua passando ali e ela continua alimentando, através dessa atividade, essa aparência e essa existência primordial, mas, uma vez que ela faz isso, ela também perpassa essa existência e estabelece uma segunda aparência e uma segunda existência. Essa segunda aparência e essa segunda existência, né, elas são muito parecidas com a primeira aparência e a primeira existência. E nós começamos a adquirir um conceito de correspondência. A correspondência, ela vai trazer para nós uma ideia aqui de desempenhar a mesma função. Ela vai ter uma função dentro dessa mesma estrutura. Isso é, se a aparência gera uma existência, ao ser perpassada pela atividade da essência, essa aparência e essa existência, ao ser perpassada de novo pela atividade, vai gerar uma nova aparência que vai gerar uma nova existência, que correspondem, desempenham função similar à aparência e existência anteriores. Elas são a mesma aparência e a mesma existência? Não. Elas são correspondentes. Elas são análogas, mas elas não são a mesma coisa. Essencialmente, tudo é a mesma coisa, mas em aparência e existência e consequência e consequentemente atividade, uma vez que a atividade é limitada, ela sofre uma modulação quando perpassa essa aparência e essa existência, né, elas são diferentes. Todas elas seguem o mesmo princípio, uma mesma base, a base dessa essência que está oculta por detrás de tudo, né? A essência também é importante que a gente tenha em mente, ela não existe, porque a existência é algo que vem depois. É um conceito, às vezes, um tanto quanto complexo para algumas pessoas, mas a gente está plantando essa sementinha aqui para a gente
que a gente possa trabalhar isso um pouco mais à frente também. Então, essa essência, ela não existe. Por quê? Porque a existência é algo que vem depois da própria essência. Isso é, a essência é uma espécie de um vazio que sustenta, através da atividade desse vazio, a aparência e a própria existência, que, por sua vez, em função dessas atividades, começam a gerar novas aparências e novas existências. A gente também tem que destacar aqui, né, do ponto de vista um pouco mais do nosso cotidiano, a ideia de que, neste momento, eu tenho uma aparência e eu tenho uma existência. No momento anterior, eu tinha uma outra aparência e uma outra existência. Então, constantemente, eu estou sendo, eu estou tendo uma nova existência, eu estou tendo uma nova aparência. Eu sou sempre um novo ser. Eu nunca sou, aparentemente, existencialmente, o mesmo ser. Essencialmente, eu sou sempre a mesma coisa, mas a minha aparência e a minha existência, elas são transformadas à medida da qual eu vou agindo no mundo. Alguém vai levantar a mão e vai falar: mas Paulo, quem age não é a essência em si? Sim, essa essência vai animar a aparência e a existência. E a relação da existência com a sua própria aparência, com a sua forma, como ela se manifesta, através dessa atividade que a essência emana, você consegue também modular algumas questões para gerar pontos diferentes. À medida na qual esse desenho vai ficando mais complexo, a gente vai percebendo que a atividade vai perpassar por inúmeras aparências e inúmeras existências, gerando uma multiplicidade de causas, uma multiplicidade de estímulos para gerar múltiplas aparências e múltiplas existências, mas todas elas sempre correlacionadas a essa essência primordial, essa essência que nós colocamos ali no momento zero. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, sem problema algum. A gente vai respondendo, se possível, ao longo desse encontro, ou se não, no final dele, nós teremos um momento aberto para que vocês possam conversar um pouco mais também. Seguindo adiante dentro dessa questão, nós vamos trazer para vocês um exemplo um tanto quanto mais visual, né, disso que nós colocamos aqui, só que numa animação. Essa animação, que como vocês podem ver, ela é uma simulação, né, de computador daquilo que seria considerado uma flutuação quântica, né, mas vamos deixar o quântico de lado, né, nesse ponto, nós não estamos falando necessariamente disso, né. Vocês conseguem perceber que há como se fosse um fluxo de energia, né, de campos, dentro desse espaço que aparentemente é vazio, né? Essa energia está fluindo de um lado para o outro, ela está se manifestando, e nós conseguimos ver, através desses cortes, pontos vermelhos, né, lugares onde elas ficam vermelhas. Ela fica vermelha e ela deixa de ficar verde ou azul, dependendo de como você está vendo, entende essa cor majoritária ali. Enquanto ela está verde ou azul, ela está no seu aspecto campo. Enquanto ela está na cor vermelha, ela está no aspecto ponto. Esse ponto é aquilo que existe, né? Que gera uma diferenciação do meio como um todo. O fluxo é a própria atividade. Ele tem uma forma até que ele chega um determinado momento onde ele vai gerar uma partícula, né, do ponto de vista da física quântica, né, mas no nosso caso aqui ele vai gerar uma aparência que essa aparência se difere através do seu próprio nome, ele ganha uma existência. Por mais que a gente esteja vendo na periferia essa marcação vermelha, ela também acontece no centro dessa imagem, em outros pontos da imagem, à medida em que
esse fluxo vai se movimentando por todo esse espaço, por toda essa imagem em si. Ele traz para nós uma ideia constante de que eu apareço num lugar e depois eu desapareço para aparecer em outro lugar. Isso acontece em momentos distintos, em tempos distintos, e a gente, em função das nossas limitações biológicas, não necessariamente conseguimos ver isso acontecendo, vamos colocar entre aspas, em tempo real, uma vez que o tempo real para nós é diferente do tempo real dentro dessa animação em si. Mas eu acho interessante trazer essa imagem para vocês, para que vocês possam também ter uma percepção dessa atividade que perpassa e gera novas aparências e, consequentemente, novas existências também. Dando continuidade ao nosso estudo de hoje, a gente volta para a ideia da existência, que nós chamamos inicialmente de termo ou nome. E aí vamos trazer para vocês 4 coisas que são interessantes para a gente ter em mente nesse momento a respeito do termo ou nome. Não sei, talvez alguns de vocês possam estar vendo isso pelo celular, então vou pedir licença para ler o que está escrito para ficar mais fácil para vocês, né? Termo ou nome é uma termo ou nome é uma unidade de significado, é um objeto do pensar. Uma palavra é uma expressão linguística do termo, né? A palavra é física e sensível, um termo não, né? A expressão termo vem do latim terminus, que significa fim, né? Ele é algo que se delimita ali, ele estabelece um fim, né? E nós temos aqui diferentes palavras para expressar um mesmo termo. Isso significa, o termo, ele é algo que está por detrás desses símbolos que são palavras, né, como exemplo. Então, eu tenho um termo, e esse termo, ele tem um nome. Quando a gente volta a estudos antigos, nós temos a questão de você saber qual é o nome correto de cada coisa, porque isso te dá poder sobre, né? Que poder é esse? É o poder de saber o significado daquela coisa. Existe um mito, né, um mito menor, né, dentro do chamado Egito Antigo, né, e embora o Egito Antigo tenha durado muito tempo, né, tem vários cortes de tempo, mas aqui no caso, no nosso exemplo, nós não precisamos necessariamente delimitar o tempo e quais são os personagens envolvidos, porque o importante mesmo aqui é essa história, que existia uma deidade que ela tinha sofrido um ferimento, né, com um veneno, que ela estava agonizando, ela iria falecer, e outra deidade aparece, e a deidade que estava agonizando, ela falou, me ajuda, você sabe a cura para esse veneno? Porque eu não sei, como é que eu faço para curar desse veneno? Porque eu não sei como fazer isso. E a deidade falou, olha, eu sei, mas eu só te digo em troca de saber o seu nome. Ela vai lá e diz, ela falou, não, eu quero o seu verdadeiro nome. Isso é, ele não estava falando da palavra do qual você identifica aquela deidade, ele estava falando daquilo que significa de fato aquela palavra. E aí a deidade vai lá e diz o seu verdadeiro nome, a outra explica como é que se cura, e aí ela fala, olha, mas era só isso? Né? Era só isso? Ela falou, era só isso, mas eu sabia e você não. E ela vai embora. Essa história em si, ela nos recorda um filósofo alemão chamado Paul Tillich, que na sua obra de mestrado, ele trabalha muito alguns conceitos que o von Schelling trabalha também, e nessa obra de mestrado do Paul Tillich, ele traz para a gente uma frase que, que estabelece o seguinte, né? Deus é um símbolo para Deus. O que isso significa em si? Deus é uma palavra. Essa palavra esconde um significado. Que significado é esse? Não sei. Eu preciso descobrir esse significado, eu preciso ir para além desse símbolo em si. Nós vamos abordar um pouco mais sobre o conceito de significado mais à frente, mas já
trazendo isso aqui para vocês. Então, o termo ou o nome é algo que está para além da própria palavra. Quando vocês falam, ou você vai falar, por exemplo, qual é o seu nome? Né? E eu digo, meu nome é Paulo. Não, Paulo é uma palavra que reveste o meu nome. Né? Não é o meu nome em si, Paulo. Do ponto de vista do cotidiano, ela se identifica como Paulo. Mas, você falar Paulo, você não consegue saber o que eu sou em essência. Você sabe, talvez, de uma aparência, porque você me conhece. Mas talvez você conheça vários Paulos. Então você utiliza Paulo Jacobina ou só Jacobina. Né? E aí, ao estabelecer essas palavras, você começa a ter símbolos físicos, sensíveis, porque ele pode estar escrito, você pode estar ouvindo, você se estiver lendo em braille, você pode sentir contato também essa palavra, e essa palavra é apenas um símbolo ou um conjunto de símbolos, né, uma vez que as nossas palavras elas são compostas por letras que por sua vez são símbolos também, né? Então a junção desses símbolos, né? Se eu junto o P, o A, o L e o O, eu formo Paulo. Legal. Então eu juntei 5 símbolos para formar um símbolo maior para trazer um significado, que é o significado do Paulo. Mas o que significa ser Paulo Jacobina? Qual é o significado do meu nome, do meu termo? Bem, apenas sabendo Paulo Jacobina, vocês não conseguem descobrir. Isso é apenas algo que te ajuda a descobrir qual de fato é o meu nome, qual de fato é o meu termo em si. Dando continuidade à nossa questão, né, ao que nós estamos comentando, nós podemos estabelecer que o termo ou nome, ele pode se dividir em 2 blocos: extensão ou qualidade, né, e compreensão ou qualidade. Existem outras nomenclaturas também, mas nós vamos usar só essas 2 duplas de nomenclatura para que fique um pouco mais fácil. Né? A extensão indica todas as coisas a que o termo se refere. Então, quando eu penso assim, caneca, né, ele vai se referir a essa caneca que eu estou usando aqui, ou a várias outras canecas, com cores diferentes, com aparências diferentes, né? Mas vai ser caneca. Né? Você vai ter um grupo enorme de canecas que estão na extensão do termo. E a compreensão do termo, o que é a compreensão do termo? São todos os significados que estão contidos dentro daquele termo. Quando eu aumento a compreensão, eu diminuo a extensão. Quando eu aumento a extensão, eu diminuo a compreensão. Eles são como se fossem, vou colocar aqui, opostos complementares, mas que você nunca consegue ter. Quando você tem a extensão máxima, você vai ter a compreensão mínima. E quando você vai ter a compreensão máxima, você vai ter a extensão mínima daquela coisa. Então é importante que a gente saiba essa diferenciação. Isso significa que quando nós estamos numa conversa e alguém fala alguma coisa, eu preciso entender se aquela pessoa está buscando ter mais compreensão, isso é, colocando mais significados dentro do que ele está dizendo, isso faz com que ele vai reduzir a sua extensão. Ou se ele está querendo ter mais extensão, isso é, ele está generalizando, ele está ampliando aquele significado. Isso significa que eu não estou querendo uma compreensão. Né? Estou reduzindo a minha capacidade de compreender. E isso, só um exemplo clássico, né? Que acontece muito nos dias de hoje, a pessoa fala assim, porque, sei lá, não só nos dias de hoje, já tem um bom tempo, pelo menos, que eu escuto essa frase, todos os homens são iguais. E alguém fala, mas eu não sou igual ao outro. Olha só, essa frase, todos os homens são iguais, ele está trabalhando a extensão. Ele está buscando ampliar para caber todo mundo dentro desse guarda-chuva. Ele não está dizendo que você é igual ao outro. Ele está ampliando porque ele está diminuindo a quantidade de significado,
que tem dentro dessa frase. Ou você fala, qualquer postura é correta. Para você, qualquer postura você pode sentar, que é uma postura correta. Isso é, não existe postura correta. Sim, porque se eu levo em consideração que cada cenário, cada lugar onde eu vou sentar, talvez eu tenha uma postura diferente, significa que não existe uma postura correta. Mas se eu vou buscar uma posição específica, uma condição específica, isso é, eu preciso aumentar o meu grau de compreensão, existe uma postura correta para estar naquele lugar, que é diferente das outras. Tá? Note bem, quando eu vou buscar mais significados, eu vou trazer especialização, eu estou gerando compreensão. Logo, eu estou reduzindo a quantidade, eu estou reduzindo esse meu espaço amostral que se vincula àquele termo. Quando eu não estou gerando tanto significado, eu estou trabalhando de maneira ampla, eu estou ampliando a extensão do meu termo e diminuindo a compreensão dele. Estou sendo vago, realmente. Então, quando nós falamos que nós vamos dividir um termo, nós estamos, na verdade, dividindo a sua extensão. E quando nós estamos definindo o termo, nós estamos definindo a sua compreensão. Né? Definir é dar fim a, né? Estabelecer fim a alguma coisa. Né? Então, ele traz uma ideia, quando você vai ver na etimologia lá no latim, né? É uma ideia de cercar. Né? Você vai trazer, né? O que é um significado que conversa muito com a ideia de conceito, né? Que é cercar, justamente. Você vai cercar para delimitar. E ao cercar para delimitar, você vai acrescentar, você vai ter múltiplos significados dentro daquilo. Que aí você vai conseguir dizer, isso aqui não é igual ao outro, por mais que se pareça. Isso aqui é isso aqui. A outra coisa é outra coisa. Eles têm similaridades? Tem, mas isso aqui está delimitado. Isso aqui passa a existir de maneira única, por mais que ele tenha pontos em comum com outras existências únicas também. Dando continuidade aqui, né, a gente vai perceber, né, sobre a definição, definir a compreensão. A gente já abordou isso, mas estamos trazendo aqui de uma maneira um pouco mais didática para vocês o exemplo da árvore de Porfírio, que ele estabelece. À medida que descemos essa árvore, mais compreensão nós temos. É como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Né? E aqui nós trouxemos um exemplo, né, de conceitos aristotélicos, né, só porque o Porfírio usava também desses conceitos. E ele vai o ser se divide em acidentes, que é aquilo que existe apenas em na substância, e a substância, que é aquilo que existe por si. Isso é, a substância é aquilo que existe por si mesmo, e o acidente é tudo aquilo que deriva da própria substância, é algo que depende dessa substância dentro do conceito aristotélico. A substância por si, ela pode ser definida em material e imaterial. A substância material pode ser definida como orgânica ou inorgânica. E o orgânico pode ser definido em não senciente e senciente. E você começa a baixar isso cada vez mais. Né? O Aristóteles vai pegar esse senciente, né? O próprio Porfírio vai fazer isso também, bebendo do Aristóteles, ele vai falar, e o senciente você pode chamar humano e não humano. Então, o ser humano é um ser muito bem definido dentro dessa compreensão que o Porfírio traz para nós. Porque dentro da concepção ser humano, levando em consideração apenas esses símbolos, né, esses símbolos, você vai ter o significado de senciente, orgânico, material, substância, ser e humano em si. Ele tem pelo menos 6 significados. Então, ele consegue, através desses 6 significados, delimitar cada vez mais o que é ser humano. Você consegue diferenciá-lo cada vez mais
dos outros tipos de seres. Isso porque nós estamos definindo a compreensão. Quando nós vamos dividir um termo, nós vamos dividir a sua extensão. E ao dividir a extensão, a gente precisa levar em consideração sempre três aspectos. Eu só consigo dividir a extensão de um termo quando eu tenho esses três aspectos respeitados. O primeiro deles é a divisão deve ser exclusiva. Isso significa que as coisas que eu estou dividindo devem ser distintas e não sobrepostas. O segundo ponto, a divisão tem que ser exaustiva. As partes que eu dividi devem formar um todo. Não pode ficar sobrando nada por ali. E a divisão só pode usar um padrão. Só um elemento deve variar. Por quê? Porque se eu tiver dois elementos variando, pode haver uma sobreposição dentro dessa divisão. E aí eu não estou fazendo de fato uma divisão, eu não estou dividindo a extensão de maneira correta. Por que isso é importante para a gente ter em mente, né? Por que a gente está falando desse conceito específico aqui de dividir a a extensão nesse momento? Estamos falando disso porque nós precisamos entender o conceito de polaridade. Quando nós vamos falar de polaridade, a polaridade nada mais é do que dividir a extensão. Vou pegar alguma coisa e vou dividir, né, alguma coisa que existe, e eu vou dividir a sua extensão. Ao dividir a sua extensão, eu vou sempre estabelecer aquilo que é alguma coisa e aquilo que não é essa coisa em si. Dá um exemplo. Eu vou ter o claro. Como polaridade oposta, alguém pode pensar: ah, eu vou ter o escuro. Não, eu não vou ter o escuro. Eu vou ter o não claro. Mas, Paulo, por que eu não vou ter o escuro? Porque dentro do escuro existe um pouco do claro. Assim como dentro do claro, você tem gradações de claro e gradação de escuro. E um se sobrepõe ao outro. Então, eu não consigo fazer, de fato, polaridades em si. Eu não consigo dividir essas extensões. Então, eu estabeleço alguma coisa e estabeleço aquilo que não é aquela coisa. Mais um exemplo, eu tenho o amor. Aí a pessoa vai falar: ah, a polaridade oposta é o ódio. Não, a polaridade oposta é o não amor. O que isso significa? Não sei, mas é o não amor. Quando eu defino o amor, por exceção, eu descubro o que é o não amor. Da mesma maneira, eu vou ter o ser e o não ser, o quente e o não quente, a matéria e a não matéria. Dentro desse aspecto, eu consigo ver que aquilo que é não se transforma naquilo que não é, e aquilo que não é não se transforma naquilo que é. Mas alguém vai levantar a mão assim: mas Paulo, as coisas não se transformam? Sim. Para que essas coisas possam se transformar, eu não estou trabalhando uma mudança na polaridade. Eu estou buscando algo que é sobreposto a essa dinâmica e estou atuando nessa sobreposição para fazer com que ele possa mudar de fato. Quando a gente deu o exemplo do claro e do escuro, né, o que é o escuro? O escuro ele é algo que vai permear aquilo que é claro e aquilo que é não claro. O escuro, de maneira absoluta, é o total não claro, mas o conceito de escuro, ele tem gradação, né? Você vai ter penumbra, você vai ter alguns pontos específicos ali onde tem um pouco de luz. Então eu vou buscar esse escuro para sair do claro para o não claro. Ou eu posso pegar esse escuro para sair do não claro para o claro. Através desse conceito, né, dessa outra diferenciação, desse outro padrão que consegue tocar os dois polos, eu tenho a capacidade de mudar de um polo para o outro, de um ou do outro para um.
um exemplo que a gente costuma dar e que aborda muito as pessoas do ponto de vista mais material, que é a questão do dinheiro. Você vai pensar, existe um polo, dinheiro, e existe um outro polo, o não dinheiro, né, que é a ausência do dinheiro em si. E no geral, as pessoas estão sempre querendo sair do não dinheiro para o dinheiro, né, e não do dinheiro para o não dinheiro. Né, no mundo no qual a gente vive, geralmente as pessoas estão querendo seguir esse fluxo. E aí você fala, nossa, eu estou nessa polaridade, não dinheiro. Como é que eu faço para ir para a polaridade dinheiro? Bem, você precisa ver algum elemento que varia e converse entre os dois. Essa conversa pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser vender sua arte na praia, pode ser herança, pode ser especulação. Aí vão ter várias coisas que conversam com essas duas polaridades. E aí você consegue sair de um para o outro e de outro para um, através de você encontrar esse ponto que vira um equilíbrio, um medianeiro entre esses dois polos em si. Passando aqui, opa. Já que a gente está falando de polaridade de existência em si, né, vamos trazer o conceito da matéria, que é um ponto bem importante para a gente ter em mente em todas as nossas práticas em si, e é algo que permeia muito as dúvidas que geralmente as pessoas têm. Para algo ser classificado como matéria, ele só é matéria se e somente se atender a esses dois critérios. Tem que ter massa e tem que ter volume. Se eu só tenho volume e não tenho massa, eu não sou matéria. Se eu só tenho massa e não tenho volume, eu também não sou considerado matéria. Tá? Exemplos de coisas que não se enquadram como matéria e são, consequentemente, não matéria. O fóton, ele não possui massa. O calor não possui massa. Campos elétricos e magnéticos também não possuem massa. O som não possui massa. Energia, seja cinética, potencial ou eletromagnética, também não possuem massa. E o pensamento também não possui massa nem volume. Alguém vai falar, não, peraí, o pensamento não possui massa nem volume? Não. Se você for para uma para uma para cima de uma balança e pensar num elefante, o seu peso não vai aumentar porque você pensou no elefante. Seu peso vai continuar justamente o mesmo. Se for uma balança de precisão, talvez ela mude um pouco em função de você estar se mexendo. Você está mudando o seu centro de massa e, consequentemente, você pode gerar uma pequena modulação ali no que ela está medindo. Mas o seu peso não vai aumentar porque você pensou no elefante. Da mesma forma que ao pensar no elefante, sua cabeça não cresce para caber um elefante ali dentro. Você continua do mesmo tamanho. Isso é, o pensamento, né, você, o seu corpo físico, ele continua do mesmo tamanho. Isso é, o pensamento, ele é não matéria. E por que que isso é importante a gente saber que o pensamento é não matéria? Assim como a energia é não matéria, assim porque campos elétricos são não matéria. Vamos pegar a ideia do próprio pensamento, que é algo que nós trabalhamos muito dentro da pedra de afiar, né? Que é o pensamento, né? Nós vamos perceber que existem duas existências, né? Uma existência não material e uma existência material. Essa existência não material, na pedra de afiar, nós vamos chamar de pensamento. É algo que existe, né? Porque você consegue definir, se diferencia, mas é não material. Por exemplo, eu tenho um pensamento do que é um cavalo, né? Ele existe, o cavalo existe quanto pensamento. Todo mundo aqui consegue pensar num cavalo. Eu falo, pense no cavalo. Você vai pensar num cavalo, né, se você tá querendo fazer aquilo que eu sugeri para vocês fazerem. Mas quando eu olho do ponto de vista material, eu encontro um cavalo. Isso é, eu tenho um cavalo que existe como não material, pensamento, e eu tenho um cavalo que existe quanto tem existência material.
que é o cavalo físico em si, né? Então eu vou ter essa dualidade, uma existência física, material, melhor dizendo, e uma existência não material, que é a existência do pensamento em si, que é a ideia do cavalo, o conceito do cavalo, uma aparência abstrata do cavalo. Eu tenho uma série de significados que vamos estabelecer o que é esse cavalo do ponto de vista não material. Porém, eu tenho coisas que existem do ponto de vista não material, mas que elas não existem do ponto de vista material. Por exemplo, eu tenho, do ponto de vista não material, eu tenho o pensamento de um unicórnio. Acredito que todos aqui já tenham pensado em um unicórnio pelo menos uma vez na vida, né? É, é um, é um, é um pensamento, né? É um conceito que aparece para a gente de tempos em tempos, em vários lugares. Mas não existe um unicórnio material. Isso, isso traz para nós que a existência não material, ela tende a ser muito mais ampla do que a existência material, que é uma existência restrita, que ela está muito fechada dentro de si. Quando nós entendemos que existem, né, nós temos duas existências, uma material e uma não material, a esse conjunto dessas duas coisas, nós chamamos de existência espiritual. Então, quando nós estamos falando do aspecto espiritual da nossa vida, nós estamos falando de um conjunto que pode ser tanto os aspectos materiais como os aspectos não materiais da nossa própria vida. É um conceito que dentro do Pedra de Afiar nós utilizamos, né? Existência espiritual. Então, quando a gente está falando de um lado mais espiritual das coisas, por isso nós costumamos falar a existência material, a existência espiritual, ela não presume que você deve abandonar a sua existência material. Quando você vai se desenvolver espiritualmente, você também está se desenvolvendo materialmente, porque sua existência material está contida na sua existência espiritual. Mas para que eu possa desenvolver a minha existência material, eu também preciso desenvolver a minha existência não material, porque dela que vão derivar os nomes, vão derivar as palavras, o significado desses símbolos materiais. Eu tenho símbolos que são materiais, né? Eu tenho aparências materiais, mas essas aparências materiais, elas recebem o nome, né? A palavra em si, de algo não material, desse pensamento maior. E aí traz para nós esse ponto, que é algo que a gente costuma falar bastante também nos nossos grupos de estudo, que para a gente ficar sempre atento, que você vai encontrar várias pessoas que vão falar assim, porque eu já ouvi falar que o todo é mente, o universo é mental, então basta eu pensar que eu consigo alguma coisa, basta eu pensar forte que eu vou conseguir. Bem, o pensamento, lato sensu, né, a existência, lato sensu, ela vai ser um pensamento em si. É algo que é não material. Aquilo que é material, para nós entendemos que ela deriva daquilo que é não material. Então, a materialidade, em sua extensão, é também um pensamento. Quando a gente vai pegar a extensão, né? Quando a gente fala pensamento, nós vamos ampliar a extensão do que é o pensamento, ele também vai englobar a própria matéria. Então, quando você fala, eu preciso pensar muito, basta eu pensar que eu vou conseguir alguma coisa, bem, primeiro que não é assim que funciona, né? Não basta você querer, porque você está sempre limitado às suas condições em si, mas isso é algo que a gente vai falar em outro momento, né? A gente aprofunda isso melhor nos nossos grupos de estudos, mas que é importante que a gente tenha em mente que, para que algo se manifeste do ponto de vista material, eu preciso também movimentar os recursos materiais para que aquilo surja.
Algo não vai brotar no ar porque eu fiquei pensando. Eu preciso agir no mundo, direcionando aquela atividade que emana da essência, dentro do cenário no qual eu me encontro, para que algo do aspecto material também possa aparecer, possa passar a ter uma existência, uma diferenciação do meio no qual se encontra e estar vinculado justamente a um nome, que é esse nome não material. Ele vai passar a ter uma palavra, ele vai passar a ter uma aparência física, assim como o cavalo tem uma aparência física, e ele vai ter uma existência física, porque no meio físico ele se diferencia das outras coisas, mas eu preciso que ele venha justamente desse seu aspecto não material, que esse conceito cavalo, né, dentro desse exemplo, ele possa ter algo na matéria para que ele possa ceder o seu nome, né? Esse nome vai ser projetado nessa aparência material, né? E aí a gente traz um dos nossos aforismos, que é: o pensamento é a existência não material, que pode ou não se sobrepor a uma existência material. Se sobrepondo, isso é, se o pensamento se sobrepõe, o que existe materialmente recebe o nome do que existe não materialmente. É o caso do cavalo. O cavalo existe como um pensamento, né? Ele tem uma existência não material, e quando eu olho para algo material e falo, isso existe, eu vou buscar um nome que é um pensamento em si. Ele vai se projetar, né? Aquele nome vai dar uma palavra, ele vai atribuir significados a essa existência material. E aí você vai falar, cavalo. Então, esse cavalo existe materialmente, ele recebe o nome daquilo que existe não materialmente. Caso ele não se sobreponha, o pensamento dá nome às atividades ou ao próprio pensamento, isso é, aquilo que existe do ponto de vista não material. Esse aforismo, você pode encontrar outros aforismos também que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor isso no site da própria associação, né? www.pedradeafiar.org. Ali você vai encontrar alguns materiais a respeito da associação e tem alguns textos também, e dentre esses textos nós temos uma sequência de aforismos que vão trazer para vocês algumas dessas explicações que vocês podem pegar melhor, né, e estudando melhor esse passo a passo para compreender tanto melhor o que é essência, o que é aparência, o que é atividade, o que é existência e como essas coisas vão se correlacionando, esses conceitos eles vão se correlacionando. Então fica de material extra para vocês darem uma estudada também para os nossos próximos encontros. Já chegando aqui nessa parte final do nosso estudo, a gente vai trazer mais dois conceitos para vocês que são importantes. Primeiro é o conceito de significado, né? A expressão em português significado vem da origem latina significare, quer dizer signo, né? Que é símbolo ou signo, e fiere, que é tornar-se ou ser feito de, que quer dizer dar a entender por sinais ou símbolos. Isso é, a palavra ou o símbolo representa alguma coisa que não é a palavra ou símbolo em si, mas outra coisa. E aqui é importante que a gente tenha em mente, né, resgatando algo que eu já comecei a falar lá atrás, que o símbolo ele é necessário para a gente descobrir o significado. Mas eu só consigo descobrir o significado se eu entendo aquele signo. Muitas das vezes as pessoas vão se prender ao signo ou tentar já arranjar um significado sem levar em consideração o símbolo em si. Eu preciso entender que signo é esse, como ele se forma, porque o signo é uma aparência, ele é algo que está aparente, que eu consigo perceber, mas essa percepção, muitas das vezes, ela é ignorada por todos nós. Ou às vezes ela é só o que eu quero na vida, eu só quero a aparência em si. E a gente passa a viver de aparência, né,
A própria expressão viver de aparência, ela tem uma conotação tanto quanto pejorativa, né, porque você mostra a pessoa que vive de aparência é uma pessoa vazia, porque ela não acessa a essência, né, o significado que está por detrás daquela aparência. Ela parece ser inteligente, mas ela não é. Ela parece ser rica, mas não é. Ela parece ser confiável, mas não é. Ela parece ser muitas coisas. E eu trouxe aspectos que são vistos como positivos, mas ela também pode trazer aspectos ditos como negativos. Aquela pessoa parece ser chata, mas não é. Aquela pessoa parece ser rancorosa, mas não é. Aquela pessoa parece ser pobre, mas não necessariamente é. Então, é importante que a gente consiga ver para além da aparência, para entender o que que aquela aparência quer nos revelar. A aparência é como se fosse o envelope de uma mensagem. Eu preciso saber abrir esse envelope para poder ler a mensagem. Esse envelope, eu posso falar, eu não gosto desse envelope. Eu vou procurar outro envelope. Eu gostei desse envelope. Às vezes a mensagem é a mesma, mas a gente está procurando aparências distintas. E isso é importante para nós, ainda mais quando nós vamos levar em consideração uma busca um pouco mais transcendente, que às vezes a gente fala, não, eu estou procurando um lugar que tem a forma exata que eu quero. Primeiro, a gente nunca vai achar um lugar que tem uma forma exata que a gente quer. Por quê? Porque como a atividade ela não cessa, ela está gerando sempre novas aparências. E se ela está gerando novas aparências, ela está gerando novas formas. A todo instante existem formas novas. E por existirem formas novas, as coisas estão sempre mudando. O mundo manifesto é o mundo da transformação. Travou um pouco? Tá. Né? O mundo manifesto é o mundo da transformação. Se eu não presto atenção nessa mudança constante, eu me prendo às aparências. E é uma só aparência. Eu não percebo que essa aparência está mudando e está surgindo novas existências a partir dessa mudança. E eu fico preso a algo que já não existe mais. Eu acho que ainda existe, mas aquilo não existe mais. Para que aquilo possa continuar a existir, eu preciso agir constantemente para que aquilo possa continuar existindo. Quando a gente for falar um pouco sobre karma, a gente vai abordar essa questão, né, que eu preciso agir constantemente para que algo possa existir. No caso do karma, é algo mais interno, eu me transformo naquilo que eu faço. Se eu faço coisas boas, eu me transformo numa pessoa boa, né? Eu passo a ter uma existência boa. Mas Paulo, alguém vai levantar a mão, mas eu posso fazer coisas boas e ter uma vida miserável no sentido amplo, né? A vida pode ser problemática, sim, porque o karma está trabalhando algo interno, ele está trabalhando necessariamente algo externo, mas isso é um papo para um próximo encontro, não é para o nosso encontro de hoje. E o segundo conceito que a gente precisa ter em mente é o conceito de abstração. Ele conversa com esse ponto do significado, dessa relação do signo com o significado. Abstrair, né, tem origem na expressão latina abstraho, que significa trazer de, né, ou atrair para fora. Isso significa que a capacidade de abstrair consiste em soltar ou separar algo de uma coisa. Mas para eu conseguir abstrair alguma coisa, eu preciso saber o que é essa coisa original. É uma busca, né, quando a gente vai estudar em idiomas, né, a diferenciação do sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido conotativo é a forma, é a aparência daquela coisa que está diante de mim. O sentido denotativo é algo que eu consigo tirar a partir dessa coisa original. Mas eu só consigo tirar algo dessa coisa original se eu entendo minimamente o que é essa coisa. Porque se eu não entendo,
eu não consigo extrair. A gente estava conversando também num dos nossos grupos de estudos, que certa vez eu vi uma tabela, né, que a pessoa estava querendo fazer uma conversão, e ela falou assim, olha, aí tinha o alfabeto latino, né, que é o alfabeto no qual a gente utiliza, né, os caracteres do alfabeto latino, e tinha os caracteres do alfabeto transliterado, né, mas do alfabeto hebraico, né, do Aleph Bet. E a pessoa falando assim, porque o A equivale ao Aleph. Eu falei, não, não equivale. Ele equivale, né, na sua extensão, se eu levo em consideração que é a primeira letra de cada um desses alfabetos. Sim, aí equivale, né? Ele é o um de cada um deles, né? Ele é o primeiro de cada um dessa fila de símbolos. Mas, que significado o A tem? O A é uma letra, ele é um símbolo, né? A letra A, né? Ele é uma letra que corresponde a um fonema, o fonema de vogal, né? Ele é uma vogal. O Aleph, ele é uma letra que corresponde a uma consoante. Enquanto o A é uma vogal, o Aleph é uma consoante. Então, eles têm funções dentro da fala que são distintas. Então, para eu entender que o Aleph e o A e o Aleph são iguais, isso significa que eu tenho que diminuir os seus significados e ampliar a extensão daquilo que eu estou falando. E aí entender, sim, de fato, eles são iguais porque eles são o primeiro, perfeito. Mas se eu entendo o que é o Aleph em si, eu entendo que ele é mais do que o primeiro. Ele carrega outras coisas também. Ele é a primeira forma que eu for levar em consideração, né, que é a consoante, ela vai trazer uma ideia de forma de como você fala, enquanto a vogal, entre muitas aspas, ele é por onde o vento, né, o ar passa quando você vai pronunciar alguma coisa. Então, para eu ter a capacidade de abstrair, eu preciso, antes de mais nada, conhecer a forma. Que a gente vai encontrar muita gente que se apega muito à forma e não consegue sair dela, e muita gente que quer sair da forma, mas não conhece a forma. E se você não conhece a forma, você não consegue sair dela, porque você precisa conhecer aquilo que é para, por contraposição, saber aquilo que não é. Eu preciso saber o que é o símbolo para conseguir acessar o significado por detrás do símbolo. Porque se eu não conheço o símbolo, eu não vou alcançar o significado. Né? Todo mundo aqui foi alfabetizado. Quando você é alfabetizado, você começa a conhecer o símbolo do A. Né? Quando você está sendo alfabetizado em português, obviamente. Né? Você conhece o símbolo do A. Até então, aquilo não significa nada para você. E você só consegue acessar a ideia do A depois que você conhece a forma do A, a aparência do A, aquela palavra em si, eu acesso o nome por detrás. Então, dentro das nossas buscas, dentro da nossa jornada, é importante que a gente conheça as formas. E ao conhecer as formas, nós temos a capacidade de transcender a forma. Então, antes de querer transcender a forma, vamos buscar conhecer as formas. Né? Essa foi a nossa apresentação de hoje, né, do nosso primeiro encontro. Como eu falei lá no início, né, é uma apresentação um pouco mais conceitual, um tanto mais menos concreta, embora eu tenha tentado dar um ar de concretude, mas esses conceitos que nós trouxemos para vocês e essas estruturas vão nos acompanhar ao longo dos nossos encontros e a gente vai começar a dar mais praticidade a tudo. Né? Nós precisamos foi necessário que a gente desse esse passo atrás para mostrar esse arcabouço para vocês de maneira um pouco mais ampla, procuramos deixar o mais didático possível, para que quando a gente for falar, por exemplo, de cosmogênese e representação,
que são coisas que tendem a gerar um pouco mais de dificuldade para algumas pessoas, ou até mesmo o próprio conceito de karma também, de indivíduo, são coisas que as pessoas acabam utilizando, às vezes, de maneira um tanto quanto equivocada. Você já saiba, tá, tem essa estrutura por detrás que sustenta isso que está sendo dito. Então, aqui no Pedra de Fera, a gente costuma ter justamente esses pontos, né? A gente vai meio que explicando passo a passo, a gente vai dando formas para vocês, a gente vai dando alguns conceitos eles vão servir de base, outros conceitos vão ser mais recorrentes do que outros, mas dentro da estrutura do nosso curso, né, que nós estamos dando agora da essência da prática ritualística, esses conceitos são fundamentais para que vocês possam ter um pouco mais de noção nos nossos próximos encontros. Tá? Agradeço a todos e abro para comentários. Alguém queira falar alguma coisa. Vou liberar o microfone caso alguém queira falar. Caso não queira falar, vocês podem comentar só pelo chat também. Respondendo à pergunta do Ashley que ele tinha feito lá atrás, naquela imagem, né, de computador, daquela animação, ele perguntou o que seria a essência, né? A essência, no final das contas, naquela imagem, ele é o vazio que estava dentro daquela imagem. A gente via a atividade da essência, mas a essência você não consegue ver, porque essa essência, ela não existe, né? Ela não se diferencia, né? Porque aquilo que se diferencia se torna a existência, né? A forma se torna a existência em si. É algo que nós vamos perceber, né? E muitas tradições filosóficas barra religiosas falam o, um pouco disso também, né? É a busca que nós vamos ter, muitas das vezes, para transcender a matéria, né? Ou transcender a forma, alcançar o estado de não ser, alcançar o absoluto em si. Você só alcança esse absoluto quando você entende a forma da existência e você transcende ela para algo que é a não forma. O que é a não forma? É a não forma, né? A forma é um símbolo, né? Eu não posso te ensinar o que é a não forma. Eu posso te dar ferramentas para você ter a capacidade de entender o que é forma e a capacidade de abstrair, sair do signo e alcançar significados. E aí, quando você dá esse salto, você sai desse símbolo, você sai disso que está estruturado ali como aparência, você alcança algo que quando eu falo, eu já estou dando uma forma. Da mesma maneira, o que é Deus, né? Lá naquela frase do Paul Tillich, Deus é um símbolo para Deus. Tá, mas Deus é símbolo para Deus. Esse segundo Deus, o que é? Não posso dizer, né? Eu tenho que me calar no final das contas, porque é algo que você não consegue expressar em palavras. É o chamado inefável. A palavra inefável é aquilo que não pode ser expresso, mas nós expressamos através de uma palavra que, consequentemente, é uma limitação, né? É uma forma para você tentar acessar aquilo que, de fato, está para além dela. Pode falar, Vivi. Paulo, quando você falou, deu o exemplo do Aleph, do alfabeto, e do significado e como é diferente em relação o A é o Aleph. Ele é porque ele é assim, na similaridade, você explicou porque é o início do alfabeto nos dois. Mas quando a gente tem uma criança que não entende as letras, o significado, a, a, quando você fala não para aquela criança, ou até mesmo num olhar ou numa linguagem corporal, a criança entende aquele significado, independente dele ser em Hebrew, ele ser em outros aspectos. Você pode falar um pouquinho mais disso?
Não sei se entendi muito bem o que você trouxe. Você está querendo falar da questão. Aqui, esse microfone estava aberto. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer falar da distinção quando você pensa em idiomas diferentes, né, dentro do. Não, da Hum, linguagem, quando você fala, o Aleph, ele não é o A, né? uhum, Porque ele traz um conjunto só em si em relação ao A no nosso alfabeto. No entanto, quando você está alfabetizando uma criança, ou então antes da criança ir para casa e você fala não, ou então você olha para a criança e você fala "Uh-uh". Você não tem um vocabulário do A ou do Aleph. E essa criança entende esse significado, sem entender o significado que vem por trás da comunhão das ah, letras no não, ou sem entender, claro, o significado do conjunto que o Aleph traz. Você pode falar um pouco. Entendeu a minha entendi, pergunta? entendi sim, entendi sim. Tá, isso que, dentro da sua pergunta, vem a questão. O termo, ele é representado por várias palavras, certo? A gente até deu o exemplo da amor, love, ágape, né? São várias palavras que significam, que são símbolos para o mesmo termo, né? E aí, no geral, a gente utiliza a tradução para fazer essa correspondência em si dessas palavras. Porém, o termo ele não se limita à palavra do ponto de vista daquilo que é escrito. Você tem outras formas que correspondem àquilo. Então, eu vou ter uma palavra que é não, né, como você deu exemplo, que é o equivale para a gente a balançar a cabeça ou mexer o dedinho, né? Ou tirar a pessoa dali, ou tirar alguma coisa. Então, eu tenho várias aparências, e a palavra é uma aparência, né? Ela é física e sensível, como a gente colocou, e através delas, através dessa junção de aparências, você consegue buscar, né, algo que está por detrás. Então, quando você tem uma criança pequena e você fala não, eu falo assim, lá, um bebê, né? Então eu falo não, não sei o que que é isso. Mas se eu falo não e tiro, eu não permito, ele começa a entender, não talvez seja uma restrição, né? É algo assim, ele vai associando através dessas aparências e desses comportamentos, e ele vai descobrindo um significado. E aí cabe a nós, nesse exemplo da criança em si, ir ensinando conjuntos de significado, conjunto de símbolos que correspondem ao mesmo significado, para que essa criança possa ter acesso justamente a esse significado maior. Caso contrário, ela começa a ter dúvidas a respeito desse significado. E aí isso traz para a gente também, né, nós como adultos, né, vamos colocar esse adulto do ponto de vista civil, né, né, não necessariamente somos adultos, para mim nós somos grandes, somos crianças grandes, na maior parte das vezes, né. Para nós adultos também é importante saber isso, seja para que eu possa me expressar melhor, seja para que eu possa receber melhor determinadas informações. Um exemplo que eu costumo falar é tipo, nunca aconteceu com ninguém aqui, mas todo mundo conhece história parecida, né? Vem uma pessoa que vai lá, sentiu um comichão na virilha e disse, porque eu te amo, para outra pessoa. Não, ele não ama. Talvez ele tenha identificado que quando ele sente esse comichão, ele fez um depara com a palavra amor, partindo do pressuposto que ele está agindo de boa fé, tá? Porque ele pode estar agindo de má fé também, né? Eu estou partindo do pressuposto, né? Como diz o ditado, a boa fé se presume, né? A má fé se comprova, né? Dentro desse aspecto em si, né? Então, se eu entendo que o que
parece que ele está dizendo, porque quando ele diz eu te amo, a gente vai falar assim, ah, nossa, fulano me ama, que incrível. E aí ele está dando vários outros sinais de que não. Mas eu me peguei a palavra em si, eu me peguei apenas aquele signo e eu falei, não, esse é o significado que ele está dando. Quando eu olho todos os outros signos, ele falou, não, a mensagem que ele está querendo me passar, o significado que ele está querendo me passar, é outro que não necessariamente aquele em si. Ah, a Valéria falou, ele ficou um pouco em dúvida quando eu abordei a árvore de Porfírio, substância, acidentes versus substância. Bem, que na verdade não é substância acidente, né, e substância. Existem substâncias e existem acidentes, do ponto de vista aristotélico. Tá? A substância é aquilo que existe por si só, né? Ela se basta em si. O acidente, ele é um complemento dessa substância, ele é algo que precisa, que deriva de, né? Ele é sempre um acessório, ele não é a coisa em si. Ele é algo que precisa uh, dessa substância primordial, né, ou dessa substância em si. Ele sempre está acompanhando, o acidente é algo que está acompanhando, está qualificando muitas das vezes essa substância, enquanto a substância é a coisa em si. O Fausto trouxe para a gente o conceito junguiano de individuação tenderia a caracterizar o que foi chamado de qualidade. Bem, a qualidade aí você tem que buscar. Assim, a ideia de individuação é quando você consegue unificar todos os seus aspectos internos. Então, eu posso entender que a individuação ele é tanto um aspecto de qualidade quanto um aspecto de quantidade, porque a individuação, na verdade, é o termo. Né? Você consegue acessar esse termo, individuação, quem eu sou de verdade, qual é o meu verdadeiro nome? Quando eu entendo todos os elementos que, né, em sua extensão, que compõem esse termo, que sou eu, e eu entendo também todos os significados que compõem esse termo. Então eu vou estender, né, eu vou pegar essa quantidade, toda essa quantidade de coisas que eu posso, que supostamente compõem o meu nome, essa individuação, e aí eu começo a compreender cada uma delas. Aí quando eu compreendo uma delas, significa que eu estou fechando ela, né? Eu estou abrindo mão das outras e compreendendo essa. Aí eu expando o termo de novo, pego o outro e comprimo, mas levando sempre em consideração todos esses aspectos. Então eu alcanço a individuação quando eu entendo tudo aquilo que, por extensão, indica o meu nome, né, esse meu termo em si, né, essa coisa maior que eu sou, mas eu entendo cada coisa dessa que indica. Porque ao entender cada uma dessas coisas, eu consigo separar. Porque, sei lá, ah, eu sou, eu sou uma pessoa que tem 1,91 m, né? Dando um exemplo meio bobo para que a gente possa entender nisso. Tá, então eu tenho que entender o que é ser uma pessoa, eu tenho que entender o que é ter 1 m, eu tenho que entender o que é ter 1,91 m. O que é altura? Tá, eu entendi a altura, as pessoas têm alturas diferentes, tudo mais, blá, blá, blá. Tá, certo. E eu tenho 1,91 m. Perfeito. Entendi o que é altura, entendi o que é ter 1,91 m. Legal. Mas existem várias outras pessoas que também têm 1,91 m. E aí eu preciso compreender melhor o meu termo. E eu vou falar, eu tenho 1,91 m, mas tem uma pele clara. Tá, então já não tem tanta gente assim. Né? Eu preciso pegar todos esses elementos que estão na extensão e entendendo essas qualidades, né, essa compreensão que abarcam eles e eu vou encontrando essa minha individuação. É um trabalho difícil, principalmente porque, né, a extensão ela é ampla, a compreensão ela é profunda e o mundo manifesto é o mundo da transformação. Então as coisas estão sempre mudando.
Hoje eu tenho 1,91 m, talvez amanhã eu tenha 1,90 m, não sei, né? Tipo, eu posso, as vértebras podem comprimir e eu posso perder um pouco da altura. Da mesma forma que quando eu era mais novo, eu já tive 1,70 m, eu tive outras alturas. Ah, Caio, você não é tão baixo assim também não. Comparado a mim, talvez você seja baixo, mas comparado a outras pessoas, você não é tão baixo também. Você tem que compreender, né, esse ponto também. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário a trazer? Eu sei que o tema de hoje ele é mais abstrato, né? Tipo, ele é mais ele tende a ser um pouco mais difícil, mas eu prometo que no nosso próximo encontro a gente vai ter uma questão um pouco mais concreta para vocês verem, não tão concreta assim, porque a nossa ideia é sempre que vocês consigam extrapolar um pouco da forma, mas vocês também precisam entender a estrutura da forma e como é, ela impacta na nossa vida. Então, fica de novo de questão para todos nós. Nós somos seres em transformação constante. A todo instante nós temos novas essências. E para mudar o Florindo trouxe, um objetivo seria viver termo? Sim. Se eu entendo qual é o meu termo, eu consigo manifestar formas de acordo com esse termo. Para entender esse termo que eu sou, né, eu preciso conhecer justamente a minha essência, para buscar as formas que melhor representam justamente essa essência. Entendendo que essa essência, por ser ilimitada, ela pode se manifestar de qualquer forma. Mas significa que eu posso me manifestar de qualquer forma? Não, né? Já adiantando um pouco algo que a gente vai falar em outros encontros, né? Não, eu não posso me manifestar de qualquer forma. Por quê? Porque eu estou delimitado dentro da própria manifestação. Então, eu tenho formas específicas que correspondem a esse meu termo, que, em última análise, vai me remeter ao termo, o grande termo, né? O termo todo em caixa alta, né? Mas existem camadas desse termo. À medida na qual eu consigo alcançar esse termo primordial, eu me aproximo dessa essência primordial. E aí eu consigo agir, eu consigo me manifestar de uma maneira mais pura, né? Com essa atividade, com uma menor é, eu esqueci a palavra, com uma menor difração, né, ou uma menor refração dentro desse aspecto. O Cláudio trouxe para a gente: somos seres em transformação, com nova essência a cada momento, ou com novas existências? Com novas existências. A essência é aquilo que permanece. Porém, como nós nos confundimos com as nossas aparências, né, nós estamos sempre achando que, que temos novas essências. Não. Mas eu estou agindo diferente do que eu agia antes. Sim, porque eu tenho uma nova aparência, eu tenho uma nova forma. E essa nova forma, e quando eu falo nova forma, não significa que você está pesado ou não. Se você está acima do peso, se você está gordinho, ou se você está magrinho, se você está sarado, ou se você não está sarado dentro dessa linguagem, né? Mas essas formas, né, porque a forma também é como eu me conduzo no meio. Existe a forma com que eu falo, a forma com que eu penso, né, a forma com que eu ajo. Tudo isso é forma, tudo isso compõe essa minha nova existência e vai gerando novas existências. Então, essas formas, essas existências, elas vão refletir mais ou menos, né? Elas vão permitir que essa atividade essencial se manifeste de maneira mais pura ou menos pura.
a essência acaba sendo a mesma. Mas como eu costumo ver apenas a aparência, porque a aparência é aquilo que existe, né, que é aquilo que dá nome, aquilo que se diferencia, a existência é aquilo que se diferencia. Então, eu acabo muitas das vezes, e quando eu digo eu, não estou falando só eu, Paulo, não, tá? Eu estou falando eu, todo mundo. A gente acaba se identificando com a aparência. E aí, quando eu me identifico com a aparência, eu acho que a essência é a própria aparência. E aí, quando a aparência muda, eu acho, a minha essência mudou. Não, a essência continua a mesma lá atrás, agindo. Só que como as aparências vão mudando, a atividade da essência, ao passar por essas aparências, vai adquirindo novas formas, novas caras. E a gente vê nos nossos grupos de estudo, né, nós temos algumas aulas, principalmente no módulo 2 do primeiro grau, que a gente traz a questão que para algo mudar, algo tem que permanecer o mesmo. Porque eu não tenho mudança sem que algo permaneça o mesmo. Porque se tudo muda, eu não tenho mudança, eu tenho trocas. Né? Eu tenho uma coisa que é trocada por outra. E não tem, e ela, talvez ela tenha uma aparência parecida, né? Mas ela não é a mesma coisa. A essência, como a essência permanece, é ela que sustenta a ideia da própria mudança, através da sua atividade. A essência, ela é constante, e as aparências, elas vão mudando, e elas só podem mudar porque algo permanece por detrás dessa própria mudança. É o exemplo que a gente dá, tipo, no próprio material, citando um filósofo mais próximo da gente, que é o Karl Popper. Né? Ele vai falar assim, tipo, a folha verde, para se transformar na folha amarela, ela precisa continuar sendo a mesma folha. Ela só muda a aparência dela. Porque se eu tenho a folha verde e depois eu tenho a folha amarela, significa que são folhas diferentes, que por acaso estão ocupando o mesmo lugar, o mesmo lugar no espaço, entre aspas, né? Porque como a Terra está girando, a Terra está se deslocando no próprio espaço, já é um outro lugar, mas dá uma percepção de que é a mesma coisa. Mas não, eu na verdade estou trocando. Eu tinha uma folha verde, alguém foi lá, tirou a folha verde e botou a folha amarela no meio. Amarela no meio. Não, mas se você fala, não, mas alguém fez isso. Quem fez isso? Isso foi a essência, que liga essas duas coisas, né? A folha verde e a folha amarela. Então houve, na verdade, uma mudança e não uma troca, porque algo permanece em comum a esses dois pontos em si. Exatamente, né? O navio de Teseu, né? O constante é o Teseu dentro, como o Florindo comentou. O navio vai mudando as peças, mas ele continua sendo essencialmente o mesmo navio, apesar de ter trocado todas as suas peças. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Aparentemente, não. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Nós teremos mais alguns encontros, né, para finalizarmos esse curso em si. Como a gente comentou lá no início, esse é um material que geralmente a gente estuda no quarto grau, né, do Pedra de Afiar, mas já são conceitos que você já tem acesso, principalmente no primeiro grau, você já começa a ter acesso a esses conceitos. A estrutura que a gente está abordando é uma estrutura que a gente visa mais no quarto grau. Acho que a gente vai passando essas formas para vocês dentro disso, né? E aí o Fausto traz, a lagarta e a borboleta seria uma troca? Né? Não. Essencialmente, elas são a mesma coisa. Elas mudam a forma, mas elas permanecem sendo justamente a mesma coisa. E alguém fala, mas o comportamento delas muda, né? A atividade delas, que perpassa por ela, muda. Sim, porque como ela tem uma forma diferente, a atividade, ao perpassar por essa nova forma,
vai gerar uma nova manifestação no mundo, né? Uma forma diferente de agir no mundo ao passar por essa forma lagarta ou a passar pela forma borboleta, né? Ela vai ter dentro desse aspecto, mas essencialmente é justamente a mesma coisa, né? Espero que todos vocês tenham gostado. Eu que agradeço a presença de todos vocês, né? Como comentamos lá no início, isso é um protótipo, né? É algo que nós da Pedra de Fé nunca fizemos antes. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. É um pouco diferente do nosso modelo, né? Dentro desse aspecto, porque os nossos encontros, né, no geral, para quem não conhece, são encontros mais de debate, né? A gente traz um material base para que todos possam, de fato, partir de um ponto em comum e vamos, através das nossas vivências, através dos nossos pontos de vista, buscando construir algo em comum, sempre baseado, né, nessas questões. O Fausto trouxe uma pergunta também. Dá uma ideia de troca. Bem, essencialmente não existe troca. Tá? As coisas não se trocam. O que há, de fato, é mudança. Por mais que eu possa falar de maneira ampla que eu troquei, sei lá, essa caneca. Primeiro eu estou segurando essa caneca e depois eu estou segurando, sei lá, esse copo do Peanuts, né, que tem o Woodstock. Né? Você fala, eu troquei de copo. Verdade, aparentemente eu troquei de copo. Mas algo permaneceu sendo o mesmo. Claro que eu preciso subir um pouco mais dentro dessa escala para alcançar essa essência, né? Porque a essência que perpassa essa caneca, por mais que seja a mesma essência que perpassa o copo, ele está muito distante. Então eu tenho uma ideia de troca, mas quando eu vou subindo essa árvore de porfírio, né, eu vou chegar lá no topo dela, eu vou perceber que tudo, na verdade, é, de fato, a mesma coisa, né? Tudo tem a mesma essência. E essa essência está realizando várias mudanças e que, em determinados momentos, essas mudanças começam a parecer trocas, né? As trocas existenciais. Eu estou trocando uma coisa por outra, mas que lá em cima, como o Florian falou, tudo é café, né? Mas lá em cima, dentro dessa estrutura, eu percebo que tudo está se mudando em si, enquanto algo lá por detrás permanece sempre o mesmo, sem mudança nenhuma, sem troca nenhuma. Agradeço a todos e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo, na nossa próxima aula. Sim, de fato, é um pensamento monista, né, dentro desse aspecto, e a gente aborda isso um pouco mais no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar sobre cosmogênese e representação, né, a caneca de Teseu. Boa. Então, um beijo no coração de todos e até mais. E para aqueles que estão aqui participando da gravação, eu vou parar a gravação e se quiserem conversar um pouquinho, a gente ainda tem um tempinho para conversar, tá bom?